Olá, muito boa noite, bem-vindo a mais um Sala Debate. Hoje nós vamos tocar num assunto que ainda constrange e que mais do que nunca incomoda pelas estatísticas, a violência contra as mulheres. Na semana passada, a Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher do Senado Federal fez um balanço de um ano de atividades e constatou como principais desafios a consolidação da Lei Maria da Penha, o assédio às mulheres policiais, a violência nas universidades e também na internet. Nós escolhemos o tema porque hoje é o Dia Internacional da Mulher e porque vários estudos que envolvem o tema violência aqui no Brasil apontam as mulheres como as maiores vítimas. Inclusive nas universidades, como constatou uma pesquisa recente do Instituto Avon, em parceria com o Data Popular. 67% das estudantes entrevistadas já sofreram algum tipo de violência de gênero. E muitas de nós são abusadas, ofendidas e mortas simplesmente porque escolhemos uma determinada roupa para vestir ou porque decidimos terminar um relacionamento amoroso, por exemplo. Diferente dos homens, que historicamente são as maiores vítimas de violência urbana e também do trânsito. Então, é nítida a necessidade de tocarmos sempre nesse assunto. Conosco, aqui no estúdio, estão Miriam Schiavone, coordenadora do Fórum Fale Sem Medo e também da pesquisa da Avon Data Popular. E também Luciene Lacerda, que é psicóloga, pesquisadora da UFRJ. Teremos ainda participações pela internet. Antes da gente iniciar o debate de hoje, começar a nossa conversa, eu quero que vocês acompanhem uma reportagem que nós fizemos com alguns dados sobre esse tema. A violência contra a mulher se apresenta de diversas maneiras: física, sexual, verbal, psicológica. Seja como for e aonde for, é uma grave violação dos direitos humanos. Em 2014, um balanço dos atendimentos feitos pelo Ligue 180, canal direto de orientação sobre direitos e serviços públicos para a população feminina, revelou que 77% das mulheres violentadas sofreram agressões semanais ou diárias. E em mais de 80% dos casos, a violência foi cometida por homens com quem as vítimas tiveram algum vínculo afetivo. A Organização Mundial da Saúde constatou que o Brasil tem uma taxa de quase 5 homicídios para cada 100 mil mulheres. É a quinta maior do mundo. O Mapa da Violência 2015 destaca que entre 2003 e 2013, o número de vítimas do sexo feminino aumentou em 21%. De 3.937, passou para 4.762 casos, o que representa 825 novos casos no período. Outro detalhe: cresceram em mais de 50% os casos envolvendo mulheres negras. E na maioria das vezes, os assassinos eram familiares, parceiros ou ex-parceiros. Quem trabalha com o tema destaca a relevância da Lei Maria da Penha como uma ferramenta de inibição à violência. De acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada, a lei que vigora desde 2006 já é responsável por uma diminuição de 10% na taxa de homicídio contra as mulheres dentro de suas residências. Este dado reforça a importância da denúncia. Quem sofre qualquer tipo de agressão precisa procurar ajuda nas delegacias especializadas e junto à Justiça nas varas judiciais especializadas. Eu começo com uma pergunta para as duas, né? O brasileiro até tem a fama de ser cordial, mas na relação homem e mulher não é bem assim. Muitas vezes ele detesta ser contrariado, o homem, né? E isso já é um ponto de partida para a violência. Miriam Schiavone, sua opinião? Olha, eu acho que assim, a violência, ela não nasce do nada, né? Essa violência contra a mulher, ela está inserida dentro de um caldo cultural que a gente tem que dizer, é o que a gente chama de machismo. E esse caldo cultural ele foi criado há muito tempo, são séculos, né, de você formatar certos papéis para as mulheres e formatar certos papéis para os homens. E de colocar nessa cultura a seguinte regra: quando a mulher não atende aos papéis que lhes foram determinados nesse caldo, você tem o direito, o homem no caso, que seria o sexo que teria esse domínio, teria o direito de cobrar esse papel. Eu acho que isso é uma coisa que veio já de muito tempo, né, de muitos
séculos, e a gente tem começado a lutar um pouco mais contra isso nos últimos tempos de uma forma mais ferrenha, né? Mas é algo que vai muito além de simplesmente ser mais violento ou não. É uma questão cultural muito forte que a gente precisa trabalhar realmente como raiz, né? Você acredita, pensa nessa forma, Luciene? Eu acho que existe sim, falando sobre o caldo de cultura, pensando no papel, por exemplo, do significado de ser uma mulher negra na sociedade, né? Porque há alguns anos atrás, uns rapazes agrediram uma mulher na Barra da Tijuca porque acharam que era de madrugada, ela estava no ponto de ônibus, que era uma prostituta. E eles achavam isso porque ela era uma mulher negra. Na verdade, ela era uma empregada doméstica, mas o fato existem duas coisas. O agredir por ser prostituta não justifica. Não justifica. A justificativa de bater simplesmente porque como é vista uma mulher negra na sociedade. Então, nesse sentido, as mulheres negras, além de serem agredidas por seus parceiros, por seus familiares, também como são colocadas, né, historicamente, o papel da mulher negra nesse espaço, né, nos espaços públicos. Ela literalmente fica como se fosse uma mulher pública, que não é um significado do que seria para um homem público. Então, esse fato de ser racialmente colocado dentro da sociedade, ele potencializa, de fato, a violência na vida das mulheres. Bom, e a gente vê que a sociedade avançou em tantos pontos, mas nessa questão do machismo, desse preconceito voltado para esse lado, ainda não muda. É uma situação dura, né? Vocês percebem isso? Assim, a gente percebe nitidamente, sendo mulher, né? Sim. Trabalhando com mulheres, tendo filhas mulheres, você percebe, logicamente, você não pode falar que o mundo hoje é o mesmo que era há 50 anos atrás, né? As coisas estão mudando e estão mudando numa velocidade muito rápida. Agora, é uma velocidade ainda muito lenta dentro do que é necessário, né? Isso é um tema que se fala muito, não dá para esperar que a mulher tenha essa equidade, tenha esse respeito e tenha essa visibilidade como um ser, uma cidadã, né, com todos os seus direitos plenos. Não dá para esperar mais 100 anos, 200 anos ou a velocidade que querem dar. A gente precisa realmente acelerar isso. Eu acho que tudo que os movimentos todos que estão acontecendo atualmente com maior velocidade, eles estão indo nesse caminho, para buscar acelerar esse movimento, que é o movimento natural da sociedade. Uma sociedade só é sadia quando você tem os gêneros equilibrados, né? E nos seus papéis e colaborando um com o outro. A igualdade, né? Quando ela prevalece. Então, assim, tanto racial quanto de gênero, a igualdade, ela é o futuro, não existe uma outra forma. A gente fica patinando, né, e sofrendo para fazer uma coisa que é natural e que vai ter que acontecer de uma forma ou de outra. E eu percebo também, Luciene, que nós avançamos muito em algumas questões relativas ao mercado de trabalho, avançamos no nosso posicionamento na educação, mas a gente ainda sente culpa. A mulher ainda se retrai, né? A mulher, muitas vezes, é tímida para assumir que sofreu uma violência, às vezes até para identificar isso. Porque assim, é interessante porque as coisas mudaram, é verdade. Existem creches hoje, existem o trabalho dentro do mercado de trabalho das mulheres. Conquistamos algumas coisas, Conquistamos. Né? Em compensação, comparativamente, ainda são muito poucos os cargos de chefia das mulheres, né, comparativamente aos homens. Os salários continuam diferentes. E num momento como esse de crise, sempre as primeiras pessoas a serem demitidas são as mulheres. E quando realocam novos cargos, os cargos são com salários menores e aí contratam mulheres. Então, existem novas formas, digamos, de opressão que são diferenciadas, né? Mudam as situações e se renovam as formas do ceticismo, me parece. Bom, eu quero falar de algo positivo agora, e que são as mulheres que estão se posicionando, que estão falando, né? Inclusive, a gente tem uma participação especial da internet que eu quero muito chamar, é a Débora Tomé, que é jornalista e também é cientista política. Você já pode falar com a gente, Débora? Nos escuta? Vamos ver aqui. E eu quero muito chamar essa atenção, porque nós tivemos vários movimentos, né, com internet, e as hashtags Meu Primeiro Assédio, inclusive, foi um exemplo. E a Débora Tomé, eu acho que ela já está com a gente? Já, vocês não estão me vendo aí? Oi, aí? Débora.
Tudo bem? Tudo Olá. jóia. A Débora, ela criou um bloco de carnaval aqui no Rio de Janeiro chamado Mulheres Rodadas e apoia uma hashtag que é Agora que São Elas, né? Eu queria saber se você acredita que realmente a internet é um espaço positivo para essa mudança. Mudança de comportamento das mulheres, de falarem mais nesse assunto. A internet se mostrou, né? Quando surgiu aquela hashtag do meu primeiro assédio, ela foi muito importante para mostrar essa possibilidade de conexão. Por quê? As pessoas não falam do estupro, não é por timidez, é porque o estupro, ele sempre acabou culpando a mulher, né? Onde ela estava, porque ela estava sozinha, que roupa ela estava usando, mas ela não foi com o cara até lá, o que ela estava fazendo naquela rua escura. Então, o que acontece? Tinha uma lógica de que a mulher estuprada acabava sendo a culpada pelo ato. Uma das coisas mais comuns é a desconfiança. Quando surgiu essa hashtag do meu primeiro assédio, que tinha a ver, quer dizer, com pedofilia, falando a palavra mais clara, né? As pessoas também têm isso, porque tem esse silêncio. Às vezes é praticado por pessoas de dentro da família. Quando uma pessoa começa a falar, todas as outras começam a falar, poxa, mas eu passei por isso também. Então eu vi alguns casos em seminários, em palestras, em que as pessoas falavam que isso empoderou as meninas de uma determinada cidade do Rio Grande do Sul a falarem, nossa, você foi vítima desse professor, eu também fui. A internet, ela dá essa sensação de tanto de agregar, mas também de você poder fazer essa união, né? E de silêncio, de que você está meio anônimo ali. Não é como você chegar para o seu professor e falar, olha, isso que você fez é um absurdo. Então, a internet tem esse poder. Eu acho que o primeiro assédio foi muito importante nesse sentido. Ele pegou várias classes, porque muitas vezes os movimentos de internet são movimentos de classe média para cima. Ele acabou atingindo a muita gente, foi muito compartilhamento. Eu acho que foi um movimento bastante importante. O que a gente tenta é, dentro desses espaços, aumentar o espaço de diálogo e de acolhimento, porque não é algo fácil. A mulher vai à delegacia denunciar a violência, ela sofre, ela não é bem atendida, ela é ironizada pelo policial e tudo isso passa, afinal, vivemos numa sociedade machista, né? Bom, Débora, eu vou pedir a vez agora para conversar com as meninas aqui no estúdio, um pouco, e já a gente volta a conversar. A gente tem esse movimento na internet, como ela falou, misturou diversos perfis de mulheres, mas principalmente as jovens começaram a falar. Vocês acreditam que isso é positivo, que a gente ter a juventude falando nesse assunto é uma esperança de que a gente consiga modificar isso num curto prazo, enfim? Bom, eu acho que isso é sensacional. Eu acho que ver a juventude envolvida nesse tema, ver as meninas conscientes do que está acontecendo, enxergando essa necessidade delas se posicionarem e delas não ficarem quietas e sentir principalmente o que a gente chama de sororidade, que é assim, finalmente a gente para de falar que mulher é contra mulher, finalmente a gente para de falar que uma é inimiga da outra ou que está disputando apenas namorados. A gente passa a olhar nossos problemas juntas. Isso é uma coisa nova. Não ensinaram para minha geração e outras gerações lá atrás, a gente até achava esquisito. Mas hoje elas têm isso muito claro. Então, assim, elas estão muito mais conscientes, elas têm uma ferramenta incrível, que é a rede social, que também é algo que não existia. Então, você poder compartilhar hoje o seu sentimento diante do medo do estupro, do medo de ser violentada, de sofrer um tipo de violências até menores, como, por exemplo, um desprezo intelectual, onde você está numa universidade. Esse compartilhamento, ele vai gerando uma força muito grande e um clamor geral de que assim, isso não pode continuar. Eu acho assim, que desde os movimentos internacionais que estão acontecendo na rede social, vindo para o Brasil, e até o compartilhamento entre os próprios países, é uma coisa incrível e é uma coisa nova e assim, é mais um dado que mostra que não tem como a gente voltar mais, né? Os grupamentos de mulheres onde se reuniam eram chamados e agora conseguem, dentro da internet, um contato entre meninas de vários lugares, né, do país inteiro, uma campanha praticamente que se coloca até internacional, falando dessas questões. Então, eu acho que o histórico deste movimento feminista é que agora se coloca para fora, dizendo não queremos mais isso de fato, essa sociedade, as instituições, têm que responder a esse tipo de situação. E que eu acho que
muito interessante porque criaram mais coletivos de mulheres dentro das universidades, dentro de outros grupamentos de movimentos sociais, das jovens mulheres se colocando e dando um basta às várias situações dentro, inclusive, dos vários movimentos também. Agora, é claro que você também tem o reverso disso, né? Quer dizer, na rede social também, aí você tem um movimento que se coloca também contra isso, né? E você vê claramente... quando uma menina coloca um post ou alguma coisa, essas campanhas, as respostas que você vê, às vezes dói, né? Você fala, como é que pode? E aí você fala, às vezes são as próprias mulheres que estão lá criticando, né? Mas até isso eu acho que a gente tem que entender, né? Como você vê isso, Débora? Voltando com você. Voltamos comigo aqui. Isso. Bem, eu acho que a gente tem o seguinte, de fato, essa coisa do comentário e das reações, a gente vê isso muito, a gente faz o bloco de carnaval Mulheres Rodadas, a gente tem uma página que chama Mulheres Rodadas, que veio justamente de uma crítica de um rapaz que dizia, não mereço mulher rodada. Então a gente faz postagens feministas lá de empoderamento, porque eu vejo muito assim essa importância da internet como um caminho de empoderar essas jovens, de falar assim, tá na sua hora sim de quebrar essas barreiras, porque não é fácil, né? Não é nada fácil. Então, eu acho que as críticas virão. Nós somos uma sociedade machista, a gente querer que condenar A ou B, não. Isso é sistemático, isso é de toda a sociedade. A sociedade é machista, às vezes nós até somos, mas a gente tem que estar atento na nossa luta. Eu falo que a gente tem que estar atento na proatividade. Então, a gente continuar fazendo isso que estavam falando da sororidade. Quer dizer, continuar apoiando uma outra e falar, vamos lá, dando voz para as mulheres, isso é muito importante nos eventos, estimular que as meninas façam perguntas, estimular que contem as suas histórias, porque faz parte desse processo, para empoderar, porque realmente vão lidar com muita gente que vai ser contra, muitas mulheres, muitos homens, o mundo não está favorável para isso. Empoderar e permitir que o assunto esteja sempre no topo aí das discussões, né, Débora? Eu quero agradecer a sua participação aqui no Sala Debate de hoje. Foi um prazer conversar com você. Obrigada e um abraço a todas aí e parabéns pelo tema. Muito bom, um abraço, tchau. E a gente vê também a questão dessa participação das mulheres no ambiente universitário. Né, a gente consegue, o Instituto Avon fez uma pesquisa recente e conseguiu ouvir dessas mulheres situações, relatos que a gente nem imaginava, né? Um dado que me chamou a atenção é que 42% das estudantes entrevistadas temem sofrer algum tipo de violência no ambiente universitário. Como assim, né? Quase metade das meninas que vão para a universidade, ou que estão lá, não se sentem confortáveis naquele meio, né? Como é que vocês receberam esses resultados da pesquisa pelo Instituto? Esse tema foi muito trabalhado, né? A gente sentiu um pedido, né? Um clamor assim, por esse pedido ao longo do ano. Então, assim, se nós estamos falando de violência contra a mulher, e o Instituto Avon trabalha mais especificamente na violência doméstica, inclusive, mas a violência doméstica, ela supõe uma violência com alguém que é muito próximo de você. Então, por que não ir buscar também o tema da universidade? E ao falar com essas meninas e com os rapazes também, a gente nota que a violência que eles sentem lá no dia a dia vai desde a mais tênue, vamos chamar de tênue, que é justamente essa, do descrédito intelectual, ou de você colocar a menina no meio de um trote, ou de humilhar no meio de um jogo, desqualificá-la, né, de alguma maneira. Até o estupro propriamente dito. Então, assim, são dados muito gritantes, mas assim, acho que o que mais chocou, e a gente vai trabalhar com isso, tem trabalhado com isso, em breve existe uma parceria com a UNE que a gente pretende fazer até para levar várias universidades isso, assim, as alunas e os alunos não percebem o que é também a violência. Quando a gente pergunta para eles se sofreu violência, 10% das meninas dizem que sofreram. Quando você coloca violência por violência no papel, sobe para 67%. E por isso eu passei. Elas se reconhecem em alguma situação. Então, assim, me desqualificar no trote não é violência? Então, assim, acho que de todos os dados, talvez os mais sérios, são os que referentes aos rapazes, onde mais ou menos 1/3, 27%, 30%, não reconhece que você abusar de uma menina drogada ou bêbada seja uma tipo violência. Não reconhece isso como violência, porque acha que se ela está lá desse jeito é porque ela está propensa a isso, né? Não reconhece que desqualificar num trote, num jogo, humilhar é uma violência. Então, assim, isso é muito chocante, você ver um rapaz de 20, né,
um rapaz que vai ser o futuro do país, com essa percepção de que isso que ele está fazendo lá é algo permitido, que ele tem essa permissão social para fazer aquilo. E isso a gente precisa realmente desconstruir. Bom, né? Luciane, você quer acrescentar? Porque é interessante, porque a expectativa que as pessoas têm do ambiente universitário é que ele está isento do restante das questões que envolvem os preconceitos, as discriminações. Na verdade, é lá onde essas questões são pesquisadas, discutidas, no entanto, é lá onde também se faz isso, né? Então, deixa-se olhar a instituição como algo também passível de ter situações de opressão, né? As situações que acontecem hoje, principalmente depois de uma política acertada, que é a introdução de um maior número de negros na universidade, e hoje são 9%, faz também com que os racismos se fortaleçam. Então, a situação das mulheres negras passam por isso também. Então, o fato de estar na universidade faz com que essas meninas muitas vezes recebam assim, não, mas eu estou aqui na universidade e para passar por essa situação ou dentro dessas instituições, quase tudo é permitido, é algo como se fosse... Tipo, eu preciso assim, ceder. Exatamente. Agora, de fato pensar, inclusive, que isso precisa ser ponto de discussão dentro da instituição. Né? É preciso que a instituição diga especificamente não toleramos violência. É preciso que ela diga isso de fato e que, além disso, faça algo em prol tanto da prevenção quanto do recebimento das queixas. As universidades estão fazendo isso? Você percebe? Olha, existem alguns pequenos passos de alguns setores, digamos assim. Depois dos casos da USP, por exemplo, existe já lá há 2 anos um centro de recebimento de queixa das alunas da medicina. Mas veja, isso não quer dizer que isso acontece na medicina, né? Na UFRJ hoje existe uma comissão de direitos humanos dentro da Faculdade de Medicina também. E já há uma certa movimentação de que vá fazer essa discussão, mas isso ainda não é uma questão feita, não realizada. Mas isso, de fato, não posso dizer, na verdade, a pesquisa que eu quero fazer dentro da universidade, é o que elas fazem com isso, né? Qual a movimentação, o que fazem com as queixas já recebidas. E se tem um lugar, qual é o lugar, que encaminhamento faz. Existe uma ouvidoria, né? Exatamente. Em geral, existe ouvidoria, mas são queixas várias. Entendeu? Então, você pode dizer desde o diploma que não recebeu até essa questão. Exatamente. Mas parece assim, no fórum, durante o fórum Falecer Medo que nós fizemos no ano passado, a gente teve uma discussão até jurídica em relação a isso, a própria predisposição para punir os alunos que cometem isso, um estupro mesmo. Não existe essa predisposição. Então, você às vezes o aluno é afastado ou prefere-se muitas vezes ter um problema com a menina que foi estuprada do que com o rapaz, porque provavelmente a ação... Isso, eu sou advogada também, assim, discute bastante sobre isso. A ação que a menina vai entrar, ela é muito mais fácil de não prejudicar a faculdade do que a que o rapaz vai entrar por ter sido expulso de uma faculdade de medicina. Sim. Por exemplo, que foi tão difícil ele entrar, como é que você tira ele de uma medicina da USP? Como assim, né? Então, assim, essas questões, elas são todas muito sérias. Assim, a própria faculdade era encoberta até para ela não ter mais problemas. Mas a gente não... Assim, são situações... porque existe uma questão que é assim, muitas vezes a universidade acha que encobrir faz com que ela não seja vista como violenta, ou como não tendo violenta, e ao contrário, ela expor e mostrar que está fazendo alguma coisa é muito mais importante, porque não só os estudantes, mas quem quer entrar na universidade vai se sentir mais seguro, vai saber que lá de fato não vai ser tolerado e vai ser protegido. Agora, Luciane, você fez uma pesquisa também em universidades canadenses. O que você percebeu lá de semelhante? Olha, eu entrevistei pessoas que trabalham com isso, porque existem políticas de prevenção e atendimento à violência na universidade. Eu fui especificamente em Montreal. Então, entrevistei pessoas da Universidade McGill, que é uma universidade particular, a UQAM, que é uma universidade pública, né, de Montreal, Quebec, a Universidade de Montreal. E lá existe um atendimento, existem campanhas e
o maior número de casos e queixas é o assédio sexual, né? Então, mesmo dentro dos espaços internacionais, onde já há atendimento, já há prevenção, existem muitos desses casos de assédio. Existem alguns casos de racismo, existe assédio moral também, muito grande, mas ele ainda ultrapassa um pouco o assédio sexual, né? Então, lá existe, de fato, uma política, existe um atendimento, existe um acompanhamento. O aluno ou aluna sabe onde procurar, sabe que vai ser atendido. Existem cartazes na parede, existe o profissional para receber, existe uma política, de fato, para fazer, que é o que está faltando ainda aqui. É uma questão que não é só nossa, então, né? A gente, se for buscar, vai encontrar ainda. A diferença é que lá existe política, aqui a gente ainda não tem essa política. Esses 42% que você, né, ficou chocada de ver esse número, na verdade, são meninas que se sentem abandonadas. Quando elas estão entrando naquele território da universidade, elas estão sozinhas. Elas não têm para onde, né? Você entra numa USP. E uma universidade pública, por incrível que pareça, também, não sei se você conhece esse dado, elas são onde acontecem mais esses assédios, justamente por essa sensação de poder. As universidades públicas, os alunos em geral, eles se sentem com muito poder ao entrar nessa universidade. Então, assim, esse poder e o machismo, ele é uma relação de poder também. Parece que isso, assim, incentiva ainda mais esse tipo de ato. Você vê menos nas faculdades privadas, onde os estudantes passam menos tempo na faculdade, tem uma menor convivência. A pesquisa também apontou isso. Você tem menos casos ou menos medo do que numa USP, numa universidade federal, num campus, né, que é um ambiente de convívio o dia todo, onde as meninas estão lá sem saber muito bem o que vai acontecer em cada esquina daquele campus, né? A pessoa se sente empoderada porque está numa universidade pública. Se sente. Assim, na verdade, assim, a luta para você entrar numa universidade ela é muito grande. Você entrar numa faculdade de medicina, de engenharia, é um poder, né? E o machismo é um exercício de poder, né? E você submeter uma mulher é um exercício de poder. Até isso tem que estar trabalhado, é até psicológico, é bem sério. A nossa conversa está ótima, mas eu vou chamar um intervalo. A gente volta já já para continuar esse bate-papo sobre violência contra a mulher. Até já. Olá, estamos de volta com o Sala Debate, que hoje está discutindo violência contra as mulheres. Você que chegou agora vai poder participar com a gente, ouvir opiniões. O Sala Debate de hoje trouxe esse assunto porque ele ainda está muito presente na nossa sociedade, principalmente muito gritante nas estatísticas. A gente já falou um pouco desses números aqui, encerrou o primeiro bloco questionando a questão da violência nas universidades, que está muito presente ainda. Com a gente aqui está a Miriam Scavone e também a Luciane, nossa parceira de Sala Debate de hoje. Eu quero comentar uma situação que a gente teve na internet. O Canal Futura postou um convite para esse debate de hoje. Eu quero mostrar, tá aqui, ó, na tela para você. E nós tivemos alguns retornos, né? Inclusive, eu quero ler aqui uns dois aqui que foram bem bacanas, esquentam a conversa. O Jaime Sampaio disse que o Brasil é muito violento e que isso não tem nada a ver com gênero, não é só a mulher que é vítima de violência. A Ana Carolina Carvalho também postou o contrário, que ela sofre violência de gênero sempre que tenta levar esse tema de machismo para a internet, né? Aí vem as respostas dos colegas tentando desqualificar a violência contra as mulheres, dizendo justamente que os homens também morrem, também apanham delas, né? O que você acha dessa questão, Miriam? Eu acho que a gente é natural, a gente quer ver, desde a nossa campanha lá na Avon, a gente desde o início sabia que ia lidar muito com essa questão de contextualizar e mostrar assim, afinal, se a gente quer, por que violência contra a mulher, por que não também o homem, por que Lei Maria da Penha, né, para que serve, por que os homens também não têm lei, então assim, que proteja, né, em relação a isso. Na verdade, a violência, todas as pessoas são protegidas pela lei contra a violência. Se você não tivesse 50%, se não me engano, dos homicídios de gênero hoje acontecem dentro de casa, de mulheres. E 30% são cometidos por parceiros e ex-parceiros.
Se você não tivesse dados como esse, se você não tivesse um dado que a cada 1h50 uma mulher é assassinada, se você não tivesse dados estatísticos que comprovassem isso, podia até a gente pensar que é verdade, né? Mas não é. Estatisticamente não dá para comparar a quantidade de mulheres que morrem por questões de gênero, né? Em relação a homem. O homem, especialmente o homem negro, lógico que sofre violência, lógico que estão sendo assassinados, lógico que tem a violência nas ruas, mas você morrer em casa, sendo assassinada pelo seu marido, pelo seu namorado, pelo seu companheiro, pelo homem que você divide sua vida, é totalmente, né, diferente, tem que ter sim um tratamento especial. Eu acho que isso é mais uma prova de que a gente precisa trabalhar os homens, e mostrar para os homens, entendeu? O que significa de verdade essa luta, essa campanha para que acabe a violência contra a mulher. Luciene Lacerda, a sua opinião em relação a isso, essa postura defensiva dos homens quando a gente toca nesse assunto? É preciso lembrar que alguns anos atrás, os homens tinham o direito de matar as mulheres pela questão da honra. Então, existiam leis que aprovavam as mulheres poderiam ser internadas em hospitais psiquiátricos se discordassem do marido, se discordassem do pai, e eles teriam o direito, inclusive, de matar as mulheres. Então, o que a gente está falando hoje é dessas agressões cotidianas e que levam, inclusive, nas questões de gênero, existir, inclusive, dentro da questão do trabalho, o assédio de gênero. Porque o fato de ser mulher dentro do trabalho a desqualifica, e não é por conta do assédio sexual, porque não há envolvimento de alguma chantagem sexual nisso, mas e sim pelo fato de ser mulher, ou pelo fato de ser gay, por fato de ser lésbica, enfim, pelo fato da violência contra o gênero. Então, assim, se de fato os homens negros são maiores vítimas de violência, são violências institucionais, morrem vítimas de tiro, da violência policial, mas a violência e a morte dentro de casa acontecem com as mulheres. No caso das mulheres negras, elas é que mais sofrem como um todo. Né? E elas é que mais sofrem, que mais precisam das instituições públicas que as recebam. Então, elas são as que mais morrem, inclusive, porque há uma desqualificação sobre as questões das mulheres. O que é ser uma mulher negra? Não inclusive pensar na questão das profissões, por que as domésticas, que são 90% das negras, a legislação só aconteceu agora, né? Depois de tantos anos em que a formalização do trabalho foi feita. Então, pensar que a lei agora, como se fala de feminicídio, ela está nos protegendo, porque, afinal de contas, somos nós que mais morremos de violência nesta questão de gênero. Agora, eu queria saber de vocês, essas leis estão dando conta? Lei Maria da Penha, agora a gente tem o feminicídio. O que vocês têm percebido? Acho que isso é uma construção, né? São ferramentas importantes, São ferramentas sem dúvida. importantes. A Lei Maria da Penha está completando 10 anos e é uma lei incrível, uma lei que já foi considerada uma das melhores do mundo, né? Nessa proteção, mas a lei não consegue fazer tudo. Você tem que instrumentalizar, você tem que criar todos os equipamentos, como se diz no jargão jurídico, para que isso realmente se efetive. Agora, certamente sim tem o seu efeito, certamente sim é importante, a gente tem que sofisticar cada vez mais esse tipo de lei, de ação, criando as ferramentas corretas. Quer dizer, a Delegacia da Mulher tem que funcionar corretamente, as casas, né, as casas de proteção à mulher, de acolhimento, né, e principalmente um trabalho de conscientização. Eu acho que sim, são as leis, paralelamente, há muito trabalho de conscientização e de mudança cultural. E isso a gente faz realmente nas universidades, né, em todos o sistema educacional, desde pequenininho, né? Quer dizer, discutir gênero é uma coisa que tem que ser discutido desde criança, né? Desde a hora que você escolhe o brinquedo que você vai dar para o seu filho, né? E decide se ela vai brincar com o boneco, ele com o carrinho, por quê? Nesse momento você começou a definir, né, questões de gênero muito sérias e dar papéis, e aí começam todos os problemas. Então, essa conscientização, paralelamente às leis, elas são bem importantes. Agora, as leis são fundamentais. Você não faz nada sem as leis, né? É super importante. A gente tem que celebrar esse ano, os 10 anos, com muitos fogos. O Martin Luther King dizia, uma lei
pode não fazer com que nos amem, mas pode evitar com que nos matem. Então, nessa direção é que as leis precisam ser colocadas. No ano passado, dia 18 de novembro, existiu uma marcha das mulheres negras. E nessa marcha, o que a gente questionava era o fato de que conseguimos aprovar tantas leis, né? Conseguimos 10.639 da Lei da História da África, a questão da política integral de saúde da população negra, a Lei Maria da Penha. Então, por que não implementar? Então, na verdade, o que se questiona é que essas leis precisam da implementação feita pelo Estado, né? E, nesse sentido, existe uma lei municipal, agora feita por um vereador daqui da Câmara Municipal do Rio, em que propõe a discussão da desigualdade de gênero, a discussão feita sobre a questão do ceticismo dentro das escolas. Isso é importante. Então, é importante também que se tenha, finalmente, a questão dessa discussão sobre LGBT e sobre as leis que possam falar sobre esse cotidiano. Sim, se aprende na escola, mas também se exerce na escola. Então, é preciso também que dentro das universidades isso seja colocado não como uma discussão e pesquisa isolada, mas uma implementação dentro dela mesma. Agora há pouco a Miriam falou da importância que é da oferta de equipamentos, né, para evitar que essa violência aconteça ou que ela se repita. Uma questão que eu acho importante é o Estado também oferecer meios para aquela mulher que sofreu violência se recuperar, né? Sentir a história do empoderamento que a gente falou aqui, mas enfim, é preciso dar meios para que ela possa realmente se desligar daquele agressor, daquele marido, daquele companheiro que eventualmente a tenha agredido em casa, né? Porque muitas vezes a mulher acaba se submetendo porque não tem como se manter, né? Aí, enfim, continua aquele círculo vicioso. E isso ainda é falho, não é, Luciene? Essa oferta? Ainda é falho. O Rio de Janeiro ainda tem abrigos, estão numa quantidade que se precise, mas ainda tem essa oferta, mas muitos municípios não têm, né? Então, esse acolhimento é absolutamente necessário. E dentro dele é preciso também fortalecê-las para que ela possa ter de novo essa... porque é uma quebra muito grande dentro do seu fortalecimento, né, pessoal, porque foi minada constantemente. Então, ela precisa se fortalecer de novo e também entrar numa autonomia para poder sobreviver, cuidar de si mesma, cuidar dos seus filhos, se os tiver. Então, essas questões são absolutamente necessárias. Agora, existiu um grupamento chamado Laços Brancos que colocava justamente isso, que eram homens que, por conta de uma violência feita numa escola nos Estados Unidos, em que um atirador chegou na escola e só matou as meninas. Então, isso fez com que esse grupamento falasse e agregasse homens violentos para poder mudar, de fato, isso. Porque se esse agressor fez isso com esta mulher, ele pode estar isolado, mas ele pode querer um novo relacionamento e repetir esse procedimento de agressão, né? Então, isso também é necessário. Miriam, você estava me contando que o Instituto Avon ouviu mais os meninos numa pesquisa anterior, né? Que observações você trouxe? Então, no ano retrasado, nós fizemos uma só com percepção dos homens. E os dados realmente foram assim, esses dados que a gente já conhece. Por exemplo, a visão que eles têm em relação a, um exemplo, o trabalho doméstico. Mesmo os mais jovens, os mais novinhos ainda acham que o trabalho doméstico, por exemplo, é papel da mulher. Enfim, todos os estereótipos de gênero que a gente conhece, eles continuam, eles estão aí. E aí, então, eu gostaria até de reforçar o que você disse, Luciana, porque realmente, assim, o trabalho de combate à violência contra a mulher tem que envolver os homens. Nós trouxemos um educador, o ano passado, Jackson Katz, dos Estados Unidos, que ele disse sabiamente, assim, quando um homem se conscientiza, ele consegue ser uma força no grupo dele, às vezes muito mais forte até do que uma mulher. Então, assim, um homem consciente, um homem só, ele vai fazer a diferença no meio dele, não vai ser fácil. Né? Porque até esse homem que ganha essa consciência, ele também sofre vários tipos de preconceitos no meio dele, né? Que é o bobão, é o mulherzinha, é o não sei o que lá, né? Mas esse homem, ele tem uma força muito grande, ele tem um potencial muito grande de transformação. Então é importante também que a gente conscientize e traga cada vez mais homens que são
essa nova geração, né, que foram criados diferentes, já começa a ter uma nova visão. Você vê rapazes hoje maravilhosos aí, né, mais novos, que têm esse potencial, trazer eles para essa conscientização, fazer com que eles trabalhem junto com as mulheres, porque eles são bem importantes, de verdade, para a causa. E uma importância ainda das mulheres nesse assunto ela em casa, na hora de educar o filho, também vai acabar influenciando. Se ela tem um casal, a menina vai lavar a louça, o menino vai ver televisão, né? Lembrando que essa mulher que teve filho com alguém, e essa divisão de tarefa precisa estar dentro também dessa família. Então, tanto os homens quanto as mulheres devem dividir a tarefa em casa, porque assim, normalmente o homem fala, não, mas eu até ajudo, né? Não é para ajudar, é para dividir tarefa. Mas eu acho que é interessante isso, porque a gente começa a ver a sofisticação. Isso é um dado muito... A gente fala tanta coisa ruim, né? Mas isso é um dado muito bom. Existe hoje uma sofisticação, né? Quer dizer, antes você falava assim, mas é a mulher que cria, né? Então, a mulher que está criando homens machistas. Sim, a gente precisa primeiro rever essa questão da mulher que cria. Então, assim, quem cria são homens e mulheres. Então, assim, vamos parar. Quem cria são homens e mulheres. E vocês dois, homens e mulheres, sim, tem que desde o início verificar como é que vocês estão falando desses papéis, verificar como é que você está falando de respeito em relação à mulher e em relação ao homem também. É uma tarefa, né, do homem e da mulher. Eu acho que vai ser bacana a hora que a gente estiver fazendo isso numa parceria muito construtiva. Ainda não acontece, mas a gente está caminhando, eu acho. Me parece. Mas preciso lembrar assim, ultimamente, dentro das universidades tem acontecido muito grupos de mulheres, muitos coletivos, assim como também existem muitos coletivos negros. Então, é interessante... Nas universidades tem os coletivos. Exatamente. Tem. E isso fortalece o grupamento. Elas têm também como trocar, porque essa troca é importante. O acolhimento estar no lugar onde possa trocar, possa falar, possa sentir, e isso acaba também, muitas vezes, fortalecendo alguns desses jovens a fazer esse respeito, né? A dividir os cargos dentro dos CAs, dos centros acadêmicos, de não ter só homens dirigindo. Então, esse exercício constante e esses coletivos têm feito um papel importante. Não é tudo. É preciso que a instituição faça o seu papel, mas tem sido importante essa movimentação. É a sociedade civil, né? Acho que assim, é a sociedade civil que pede. Quando você vê empresas, por exemplo, a Avon e outras empresas, né? Acho que a Avon teve um movimento já muito longo, mas hoje você tem outras empresas comprando, né, esse movimento e encampando isso, é porque a sociedade civil está pedindo, né? Quando você começa a ter esse movimento vem de vários lados, né? É porque realmente está pedindo e está acontecendo, né? É o que eu falei. Ele só tem que ser acelerado, né? Tá bom. E eu quero trazer uma questão para vocês, que é a mulher na política, né? A gente tem a mulher dentro de casa, que tem o seu papel, embora também seja vítima ali naquele ambiente, e a gente tem a possibilidade de estar no meio político, está onde as coisas realmente, onde o cotidiano pode se transformar com decisões. A gente tem o exemplo da Lei Maria da Penha, da própria questão do feminicídio, quando as mulheres políticas de diversas linhas, assim, a direita e a esquerda, se juntaram e conseguiram chegar a esse benefício, né? Essas duas leis. Mas também acontece o preconceito lá. Né? A gente tem uma legislação que determina 30% de cotas, essas cotas não são respeitadas pelos partidos. Não. Como a gente enxerga isso? Olha, é interessante porque há bem pouco tempo tinha também uma questão da reforma partidária, que a primeira proposta era de que cada partido fizesse uma lista única, alternando homens e mulheres. No entanto, isso começou a mudar para 30% e agora não tem nada. Então, assim, essas leis foram feitas, mas com muitos sacrifícios, depois de muita insistência, e se essas personagens, que são as mulheres, estiverem lá, vão fazer um papel interessante, porque é preciso. É lembrar também que o número de mulheres é muito pequeno, o número de negros é menor ainda, né? Então, hoje, por exemplo, no Supremo, temos 2 mulheres, mas nenhum negro mais. Então, assim, a gente precisa... Se ainda for dividir aí essa questão... Exatamente. O fato de fazer uma aposta de uma política afirmativa que faça uma discriminação positiva, que é o fato de incluir onde não tem, é importante para, de fato, a gente ter um espaço democrático, né? Porque nesse momento não é.
Não é? E assim, a questão da qualidade também ela está implícita aí, porque você tem mulheres, mas você vê que assim, a grande maioria são mulheres que na verdade são mulheres que estão ligadas a um político, né? Então ele, já que tem que colocar a mulher, coloca a mulher dele, a filha, a prima, né? Pessoas que estão lá na verdade para sem um histórico de luta política, de luta feminista. De luta política, para colocar em prática na verdade o que aquele cacique, né? Tem em mente. Então, assim, também não é assim que a gente vai conseguir. Não é um demérito, mas é uma questão a ser observada. A ser observada, quer dizer, que mulheres estão lá, que mulheres que a gente pode levar lá, que são mulheres que realmente vão trazer esse equilíbrio, fazer esse jogo democrático ser realmente melhor. A gente precisa votar melhor, né? Isso em todos os campos, né? Economics. A gente precisa votar melhor, a gente precisa olhar bem. Não é só colocar uma mulher também. Olha para essa mulher, vê quem é ela, vê que causas que ela defende, né? É só assim que a gente vai conseguir, isso é política. E como mudar isso? É realmente tentando despertar o interesse pela política nas mulheres? Eu acho que a gente tem que querer ter os cargos, né? As mulheres têm que ter vontade de ir lá também concorrer a um cargo, de virar uma vereadora, né? A gente vai ter que ir construindo isso, né? Porque hoje em dia existe uma obrigatoriedade em que muitos partidos não cumprem, que é o 5% do fundo partidário, que ele é endereçado à formação de mulheres. Então, esta é uma política formadora para poder agregar essas mulheres. Eu concordo plenamente que não basta ser mulher, porque isso não significa que vai encaminhar políticas que envolvam essas mulheres, que respeitem essas mulheres. Nem que ela vai ter força para permanecer ali. Exatamente. Então, uma das coisas é fazer essa política afirmativa, porque a gente está num tipo de Congresso Nacional hoje muito retrógrado, que não é nada em apoio às políticas necessárias de gênero. Então, muito pelo contrário. E é preciso realmente que a gente faça essa discussão que fortaleça as mulheres, dizendo que aquele também é um espaço da mulher, que essa respeitabilidade sobre a formação das mulheres dentro do seu partido também possa acontecer. Essas entidades que são criadas nos estados, nos municípios, já são um caminho. A gente tem a Secretaria Nacional de Enfrentamento, de Apoio à Mulher, enfim, já é um meio para a gente atuar? É importante, o movimento feminista fez esse questionamento, fez essa campanha para que tivesse secretarias. Então, nesse momento, a nível nacional, não existe uma Secretaria de Políticas das Mulheres separada, ela juntou com a CEPIR, né, Secretaria também da Igualdade Racial e também de Direitos Humanos. E é interessante, porque espero que neste as mulheres negras, de fato, estejam colocadas. Porque muitas vezes na política das mulheres a questão de mulheres negras ficava para a CEPIR e a CEPIR dizia que era para a política de mulheres. Tem que juntar. Exatamente. Então agora está junta e a gente de tem fato a mulher indígena, a gente tem muitas Exatamente. Outras. Então isso é importante porque o papel desta secretaria é justamente permear dentro dos outros setores, sempre pensar qual é a política para as mulheres. Pensar na questão agrária, de fato está fortalecendo que as mulheres tenham a sua terra, o seu registro. Pensar na questão de educação, as mulheres, por exemplo, hoje, uma menina engravida, ela tem creche dentro da escola para poder deixar sua criança e continuar seus estudos. Então, pensar numa política que perpasse pelos outros setores, né? Porque tudo isso é uma questão de gênero. Joia. A gente tem uma outra participação agora pela internet. Eu quero conversar com a Maria Leão, que é cientista social pela UFRJ, também mestranda em saúde pública pela UERJ. Tudo bem, Maria? Boa noite. Boa noite. Você participa, enfim, você criou uma página no Facebook chamada Meu Amigo Secreto. Ela deu pano para manga, né? Tem uma hashtag também, enfim, incentivou diversas mulheres a registrarem ali relatos. Você está satisfeita com esse resultado? Acha que é um começo para ajudar a tratar dessa questão? Quebrar aí esse tabu que ainda existe entre algumas mulheres? Então, na verdade, né, a nossa página, Meu Amigo Secreto que eu criei com mais 6 mulheres militantes feministas, ela veio a partir da hashtag Meu Amigo Secreto,
criada no Twitter da Não Me Calo, que é uma outra página feminista. E aí, como estava muita gente publicando e começar a surgir muito relato, publicar muito relato, a gente falou assim, vamos fazer uma página para sintetizar tudo e para fazer meme. E porque muita gente falava assim, eu queria falar sobre a agressão que eu sofri, sobre o machismo que eu vivi, mas eu não quero falar eu mesma no meu Facebook porque eu tenho medo do que vai acontecer. Tipo, a gente recebeu muita ameaça, inclusive, na página, por estar denunciando, né? Apesar de não citar o nome de ninguém, foi o que a galera chamou do carapucinho. As pessoas vestiam a carapuça direto, até a carapuça que não era supostamente para elas. Satisfeita? Bem, eu acho que essa página não foi um começo, né? Ela foi um meio, parte do processo de reorganização dos movimentos sociais aqui que a gente está vivendo no Brasil. E ela é um pedacinho dessa história aí, mas eu fiquei muito feliz com todos esses relatos. Empoderamento feminino é sempre muito bom, né? E é só o começo mesmo, tipo, só o meio dessas coisas, porque não adianta nada denunciar se a gente não politizar, não levar a cabo, não tiver política pública, não tiver organização. Em relação à política pública, o que você acredita que pode ser feito assim imediatamente e que não acontece? Um exemplo? Um exemplo? De política pública. Primeiro tem leis que podiam ser cumpridas, né? Leis que já existem. Tipo, a Empresa Brasileira de Comunicação fez um estudo, publicou um artigo tem uns 2 anos, eu acho que chamava Dor em Dobro, sobre o aborto que é legalizado no Brasil e que não acontece. Tipo, no estado do Rio de Janeiro, a gente tem um hospital que realiza aborto legal, em São Cristóvão, e em 2014, um dos ginecologistas obstetras responsáveis por isso alegava objeção de consciência e não realizava aborto. Nesse sentido, em 2014, menos de 10% das meninas, das crianças entre 8 e 12 anos que ficaram grávidas, conseguiram realizar aborto legal. Isso é um absurdo, isso é bizarro, assim, e isso já está na lei. Não adianta nada a gente ficar com esses mecanismos super enterrados, enquanto as mulheres e as crianças são obrigadas a passar por tanta violência. E depois a gente precisa legalizar o aborto de fato, né? Precisa tirar o Brasil dos 10 mais do feminicídio, tem muita coisa para fazer aí. Tá bom, você tem planos aí para hashtag? Para hashtags? Não, eu não sou uma grande criadora de hashtags, eu sou mais criadora de memes, assim, e de bolar texto e fazer articulação. Eu não sou... Deixo isso para os comunicólogos. Bom, muito obrigada, Maria, pela sua participação aqui no Sala Debate. Foi bom conversar com você. Certo, obrigada, boa noite. Boa noite, até a próxima. Até. Essa questão também de enfrentamento, né? A gente tem uma política nacional de enfrentamento à violência contra as mulheres e ela diz respeito à implantação de políticas, né? Agora, a gente fala em enfrentamento, precisa ter meios para esse enfrentamento. Eu acho que ele engloba aí várias questões, o acolhimento que a gente já tratou aqui, a assistência à saúde integral dessa mulher também, né? O que vocês têm a dizer em relação a isso, Luciane? O acolhimento é absolutamente necessário porque não é só o abrigo, né? Os centros de referência precisam existir. Os começos dos problemas eles precisam estar ali estabelecidos. Abrigos, mas também fortalecer dentro dos abrigos como as mulheres podem ser autônomas novamente. Então, como pode fortalecer de forma que elas possam ir dali para frente, né? Isso é absolutamente necessário. Então, de fato, o grande problema também que a gente tem é que depois de tantas lutas, tantas movimentações, fazer leis em que elas não são implementadas ou então elas são feitas apenas para ser caladas, isso é muito complicado. Por exemplo, a questão da história da África, né, nas escolas, que é absolutamente importante. Volta e meia, uma professora resolve não fazer, ou um professor, porque diz que discutir essa questão é coisa do diabo, assim,
na verdade, você está contando a história, está contando só os europeus, né? Está contando de um outro povo que também construiu o país. Então, essas questões precisam ser resolvidas. Então, esse acolhimento a essas pessoas, fazer o enfrentamento do dia seguinte e também, de fato, não deixar que tantas mulheres ficam expostas na tentativa de fazer a sua queixa e não conseguir, né? E ser a primeira pergunta o que você fez. Isso ainda acontece, infelizmente. É intimidador. É verdade, é verdade. Assim, na verdade, você precisa de várias ações, né? No nível jurídico, acho que é uma ação muito necessária e urgente, né? Quer dizer, você não pode mais ter juízes, né? Pessoas que estudaram, pessoas que têm uma bagagem cultural questionando uma Lei Maria da Penha, questionando uma aplicação, né? Juiz que resolveu outro dia dar para um homem a Lei Maria da Penha, que vai discutir isso, o juiz que... Então, assim, você não pode mais chegar a esse nível de quase desobediência legal, né? Os juízes, eles precisam se conscientizar disso. Então, um trabalho nesse setor da jurisdição, ele é urgente. E eu vejo também, assim, que a questão do empoderamento da mulher, você tem o acolhimento, mas você tem também que trabalhar as políticas públicas para que a mulher não chegue também a alguns pontos. Uma violência doméstica, por exemplo, ela acontece como ela acontece, com aquela mulher que não sabe para onde ir, não sabe o que fazer da vida, porque ela não conseguiu também se empoderar ao longo da vida dela. Então, o que a gente comentou aqui ainda há pouco. Exatamente. Então, assim, você tem que ter uma ação aí com essa mulher do empoderamento, uma ação na jurisdição, a forma como as mulheres são atendidas, isso tem que se sofisticar muito mais também, né? E volto a falar realmente a mudança cultural, porque para mim, eu pego muito nessa tecla, a gente pega muito nessa tecla, Aline, porque realmente você consegue tudo a curto prazo, mas a médio você não vai conseguir se você não fizer essa transformação, né? Tá bom, eu quero muito agradecer a vocês pela participação, o Sala Debate de hoje está terminando, foi ótima conversa, espero vocês numa próxima oportunidade, agradeço também a você de casa por ter acompanhado esse debate com a gente, até o próximo programa, tchau, tchau.